Shalom, 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 brothers and sisters. Shalom, shalom. How are you all doing? Muito boa tarde. Shalom, shalom, irmãos e irmãs. Como é que vocês estão? Eu estou bem na paz do Senhor. Eu estou bem na paz do Senhor. Daqui fala a profetisa Virgínia Santos. Daqui fala Virgínia Santos, a profetisa, aqui na Bélgica. Eu saúdo os irmãos desde já, na paz do Senhor. Espero que os irmãos todos se encontram bem na paz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, antes de nós começarmos o nosso culto de hoje, desta tarde, deste domingo, eu gostaria de fazer uma oração para entregar este culto ao nosso Pai Todo-Poderoso, nosso Criador do céu e da terra. Poderoso Pai Criador do céu e da terra, te rendemos graças e te adoramos e te louvamos e te amamos neste dia, que o Senhor nos concedeu mais uma vez na sua santa e divina presença, Senhor. Meu Pai, querido Pai amado, eu venho diante do seu trono, Senhor, para pedir perdão de todas as minhas falhas, de todos os meus pecados, meu Pai. Eu não sou digna da tua honra, da tua glória. Mas neste momento aqui, como pecadora, como tua filha, meu Pai, eu apresento-me diante do teu trono, Senhor, para te adorar e para trazer esta palavra que o Senhor colocou no meu coração para a tua igreja, meu Pai. Desde já, Senhor, te agradecemos para mais um dia, uma oportunidade nas nossas vidas. Agradeço também os irmãos que já estão aqui conectados neste culto, Senhor. Que o Senhor abra os nossos ouvidos espirituais e naturais para que a gente possa receber esta palavra, este rema que vem do Senhor, que é a tua palavra, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor vai falar conosco nesta tarde. Senhor, desde já, toca cada um dos teus filhos aqui presentes nesse direto, Senhor, para receber esta sua santa e divina palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixa cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois é o teu reino, o poder, a glória para todo e sempre. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Glorificado seja o teu santíssimo nome. Pai amado, Pai querido, te agradecemos. Irmãos, desde já, eu gostaria de saudar os irmãos na paz do Senhor mais uma vez e agradecer pela participação dos irmãos de todas as vezes quando o Senhor me permite que eu trago a palavra do Senhor para a igreja, para os irmãos, para mim própria. E agradeço muito pela vossa participação. Eu quero vos dizer que eu vos amo muito e eu aprecio muito e agradeço muito a vossa participação, o vosso suporte, os vossos likes, que têm compartilhado também nos meus vídeos com os irmãos em toda a parte do mundo, nos países da lusofonia, dos países que falam português, em toda a parte do mundo. Irmãos, eu agradeço muito e também quero agradecer àqueles que são novos, que você é a primeira vez que está assistindo esse culto. Que Deus seja louvado pela sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, para não tardarmos mais, eu gostaria de começar a pregar, a narrar esta palavra que o Senhor, nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, nos trouxe aqui nesta tarde. A palavra que o Senhor nos traz aqui nessa tarde, irmãos queridos, é sobre o evangelismo. É sobre o evangelismo. E aqui hoje vamos ver que o ministério do evangelismo, da evangelização, não só foi, como é que eu posso dizer, incumbida, porque é uma responsabilidade, não só foi incumbida para um evangelista, mas esta responsabilidade foi incumbida ou é incumbida para homens e mulheres, a todo quanto é cristão ou crente que está em Cristo Jesus,
que é filho de Deus, que aceitou Jesus como seu Redentor e Salvador, este é crente e tem a responsabilidade da comissão, da missão de evangelizar ou de evangelismo, homens e mulheres. Não só foi escolhido para mulheres e não só foi escolhido para homens, mas todo aquele que se quer crente, que recebeu o Senhor Jesus Cristo como seu Redentor e Salvador, este crente tem a responsabilidade, tem a comissão, tem a missão de pregar o Evangelho a toda parte do mundo. Amém? Então, nós vamos aqui ver um pouquinho aquilo que o Senhor nos traz nesta tarde. Irmãos, por favor, prestem bem atenção, porque muitas das vezes há um mal-entendido que a pessoa diz, eu sou crente, estou na igreja, mas quem tem que evangelizar são os pastores, quem tem que evangelizar são os profetas, quem tem que evangelizar são os ensinantes da palavra, os doutores da palavra, quem tem que evangelizar são os apóstolos. Não. A palavra de Deus nos diz que a evangelização é para todo aquele que recebeu Cristo como seu Salvador e Redentor, como eu já disse antes. Então, é uma responsabilidade de toda a igreja, a começar do líder, que é o pastor, ou aquelas igrejas que têm os 5 ministérios, que é o profeta, que é o doutor da palavra, o ensinante, que é o evangelista, que é o apóstolo. Então, todos esses, em comunhão com a igreja, têm a responsabilidade da comissão, da missão que o nosso Pai, o Cristo, deixou para nós. Amém? Igreja, Deus seja louvado. Então, as mulheres no evangelismo, o título é Há Mulheres no Evangelismo e o Ministério das Mulheres. Mulheres no Evangelismo e o Ministério das Mulheres. Louvado seja o nome do Senhor. Assim diz a palavra: o Senhor afirmou o ministério das mulheres no evangelismo. Isto foi mais evidente em suas interações com as mulheres, com a mulher samaritana no poço de Sichar. Como nós podíamos ver que o Senhor Jesus teve uma reunião, um encontro com uma mulher samaritana no poço de Sichar. De acordo com a palavra bíblica, nosso livro da Bíblia, do livro de João, no capítulo 4, se os irmãos podem ver ali, no livro de João, capítulo 4, versículo 1 até 30. Os irmãos podem ver isso aí na vossa casa, com a vossa Bíblia, através do vosso telefone ou através da Bíblia Sagrada. Vocês podem acompanhar e verificar essas afirmativas. Culturalmente, judeus e samaritanos não se associam uns com os outros. Além disso, um rabi, quem é o rabi? O nosso Senhor Jesus Cristo, o mestre, ao falar com uma mulher em público, era considerado impróprio naquela altura. A consideração de Cristo por esta mulher foi, portanto, verdadeiramente revolucionário. Após a reunião, quem? A mulher samaritana, voltou à sua cidade e apresentou o seu testemunho. Quer dizer, ela falou daquele encontro que ele teve com o Senhor Jesus Cristo e que a vida dela automaticamente foi mudada. Então, ela contou na multidão aquilo que o Senhor Jesus Cristo tinha feito. E esse testemunho, irmãos e irmãs, e eu quero parar aqui neste momento que aqui o Senhor Jesus nos chama a atenção que qual é esse testemunho que você tem que, quando você recebeu o Senhor Jesus Cristo, quando você teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, quando você deu a sua vida no Senhor Jesus Cristo, qual é este testemunho? Talvez você estava doente e o Senhor Jesus Cristo te curou.
Talvez você tinha demônios e o Senhor Jesus Cristo te libertou. Talvez você tinha uma casta, não sei, de diabos, satanás, de legiões de satânicos que estavam na tua vida, que você estava pegado ao álcool, que estava pegado ao cigarro, que estava pegado a um vício, ou alguma coisa, um teu filho, ou você escapou de um acidente, ou de uma doença perigosa. Qual é esse testemunho que Deus, que esta mulher contou quando teve o encontro com o Senhor Jesus Cristo? É desse testemunho que o Senhor fala que nós, as mulheres, homens, crentes, filhos de Deus, seguidores de Jesus Cristo, temos que falar ao mundo, temos que publicar ao mundo esse testemunho do Senhor Jesus Cristo, essa coisa que Ele te fez na tua vida, o como Ele te salvou, como é que Ele mudou a tua vida, como é que você, depois de receber o Senhor Jesus Cristo, você foi transformado. Esta é a comissão que nós temos como crentes, como filhos de Deus, de transmitir, divulgar, de partilhar com o mundo, com as pessoas. Amém, irmãos? Então, vamos continuar. Após a reunião, esta mulher, ela voltou à sua cidade, a mulher samaritana, e apresentou seus testemunhos à multidão, e muitos acreditaram nela por causa do seu testemunho. Quer dizer que o testemunho dela, a transformação desta mulher quando teve o encontro com o Senhor Jesus Cristo, foi tão impactante que as pessoas só dela contar e ver a mudança, a transformação, as pessoas creram naquele testemunho, creram imediatamente no Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos e irmãs, quando nós estamos em Cristo Jesus e temos um encontro com o Senhor Jesus Cristo e recebemos o Senhor Jesus Cristo, tem que haver uma transformação, uma mudança para que o mundo creia no Cristo que nós recebemos na nossa vida, que de fato esta pessoa, desde que ela recebeu Jesus, ela é uma pessoa transformada. Tem que haver uma diferença entre aquele que está em Cristo e aquele que está no mundo. Irmãos, amém? É isso que o Senhor vem aqui nos dizer nesta hora. Então, nós podemos ver no livro de Mateus, no 28, 39, se podemos estar a acompanhar esse livro juntos, onde fala desse testemunho da mulher da samaritana. Naquela altura, as mulheres não eram testemunhas confiáveis. Quer dizer que ninguém acreditava no testemunho de uma mulher naquela altura. Mas, ainda assim, Cristo, o Senhor Jesus, escolheu uma mulher para ser seu testemunho. Cristo preferiu encontrar uma mulher para narrar toda a vida dela e transformar a vida dela. Cristo escolheu aquela mulher, apesar que naquela altura as mulheres não eram acreditadas quando elas contassem o testemunho. Eles não acreditavam porque os testemunhos eram só homens que tinham que ser feitos naquela altura. Mas Cristo não tem limites. Ele é o Criador. Ele escolheu para tirar aquele tabu que existia, que só homens, só certas pessoas podiam. Com ele tudo é possível. Então ele disse, eu vou testemunhar, vou dar o meu testemunho, vou mostrar a minha grandeza, a minha glória nesta mulher. Eu vou tirar os limites, vou tirar os tabus e eu vou fazer esta mulher ter um testemunho do encontro, da reunião que teve comigo. Amém, irmãos? Quer dizer que as nossas vidas, depois de encontrarmos Cristo, nosso Salvador, as nossas vidas têm que ser transformadas e têm que ter um testemunho a quem nós temos que falar de Cristo. Amém? Deus escolheu as mulheres como primeiras testemunhas da ressurreição de Cristo. E isso podemos constatar no livro de Mateus. Os irmãos podem depois verificar. No livro de Mateus, no capítulo 28, de 2 a 8. Amém, irmãos? E elas foram confiadas a primeira mensagem após a ressurreição de Cristo aos seus discípulos. Nós podemos ver que as mulheres realmente, nessa altura, receberam
o testemunho da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo quando ele ressuscitou. Eram mulheres que estavam ali para assistir o testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo. De Cristo aos seus discípulos. Significa que foram confiadas as primeiras mensagens após a ressurreição de Cristo, quem? As mulheres. As mulheres foram confiadas a primeira mensagem após a ressurreição de Cristo aos seus discípulos. E podemos ver no livro de João, capítulo 20, de versículo 15 até 18. Os irmãos também podem conferir este livro. A vinda do Espírito referenciou o papel das mulheres juntamente com os homens, pois foram todos capacitados para testemunhar até os confins da terra. Significa que homens e mulheres, depois do Espírito ter descido, ter vindo, as mulheres e os homens foram capacitadas para testemunhar até os confins da terra o testemunho e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Deus seja louvado. Deus seja louvado. As mulheres, juntamente com os homens, foram capacitados para testemunhar até os confins da terra a comissão para pregar o Evangelho. Amém, irmãos? Então, a igreja, homens e mulheres, estamos capacitados, ou seja, fomos capacitados, estamos capacitados para pregar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? A missão de cada crente, que é aquilo que nós já podemos escutar, a missão de cada crente aqui na terra, em Jesus Cristo, é comunicar ao mundo quem é Jesus Cristo e estender a toda a sua oferta de salvação e refúgio espiritual. Amém, irmãos? Nós temos uma missão. Temos essa missão porque fomos capacitados para comunicar ao mundo quem é Jesus Cristo e estender a toda a sua oferta de salvação e refúgio espiritual. Amém, irmãos? Jesus colocou todos os crentes a ir aos pontos mais distantes, e remotos da terra, bem como seus vizinhos ao lado. Significa que nós temos que pregar o Evangelho a todos os pontos do mundo, dos todos os confins da terra, e também aos nossos vizinhos. Aos nossos vizinhos. Temos que pregar aqueles que estão mais próximos a nós, os membros da nossa família, os nossos filhos, os nossos amigos, os nossos colegas e os nossos amigos, etc, etc. Se Deus fez alguma coisa em ti, que você é crente, que és filho de Deus, você tem a responsabilidade, irmão ou irmã, de pronunciar aquilo que Cristo fez na tua vida. Pronunciar Cristo na vida daquela pessoa. Amém, irmãos? Essa é a nossa comissão, a nossa missão. Jesus colocou todos os crentes a ir aos pontos mais distantes e remotos da terra, bem como os seus vizinhos do lado, para alcançar os perdidos com a mensagem do Evangelho de redenção e reconciliação do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso eles devem fazer, ou seja, nós temos que fazer saber o Salvador, fazer conhecer o nosso Salvador. E como? Através da palavra falada, de acordo com o livro de Romanos, que nós podemos ver, irmãos, vocês podem seguir ali, no livro de Romanos, no capítulo 10, versículo 14 até 15. Amém, irmãos? Através do exemplo
de uma nova personagem, daquilo, da transformação que nós tivemos através do nosso próprio testemunho, podemos falar e trazer a mensagem de Cristo através daquela transformação que nós sofremos, que nós tivemos e que foi impactada pela presença de Cristo na nossa vida. Amém, irmãos? Esta é a nossa missão. A primeira manifestação do Espírito Santo na vida de um crente é que ela será testemunha da vida da sua vida e dos seus mandamentos do Senhor, os mandamentos do Senhor. E vamos ver aqui, de acordo com o livro do Atos, no nosso livro bíblico, de acordo com a palavra, o livro de Atos, no capítulo 1, versículo 18. Amém, irmãos? Aleluia. Ela quem? Ela, o crente ou a crente, deve estar pronta ou pronto em todos os momentos para falar do nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Significa que a qualquer momento nós temos que estar equipados, temos que estar prontas para evangelizar ou para dar uma palavra de consolo, de encorajamento, de esperança a uma pessoa que está a precisar de ouvir do nome do Senhor Jesus Cristo, daquilo que o Senhor Jesus Cristo fez na tua vida, dividir, compartilhar a tua experiência que você teve desde o momento que você recebeu Cristo Jesus na tua vida. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Contar as suas obras maravilhosas. As obras de quem? Daquilo que Cristo fez na tua vida e que Ele fez naquela cruz do Calvário. Aleluia. Dar uma defesa da razão da nossa esperança e contar aos outros sobre o seu sacrifício e da vida abundante que Cristo proporcionou, agora e por toda a eternidade. Amém, irmãos? Temos que contar que em Cristo, que todo aquele que vem em Cristo tem a vida eterna. Cristo proporciona-nos uma vida interna com Ele, uma vida abundante, uma vida interna, porque no livro de João, capítulo 10, versículo 10, diz assim: eu vim para que tu tenhas uma vida e que tenhas uma vida em abundância. Então Cristo veio para nos reconciliar, veio para nos salvar, nos redimir com Ele e que nós sejamos seus parceiros com Ele no Pai em Cristo Jesus, efetivamente, e para que a gente também tenha uma vida interna. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Quando os incrédulos veem que os crentes estão na igreja, doando generosamente o seu tempo, quer dizer, aquele tempo que ficamos a cultuar ali na igreja, aquilo que fizemos, o culto, as canções, aquela dança, aquela adoração, tudo que nós fizemos a Deus. Eles, os não crentes, ao verem, porque há pessoas que às vezes vêm para assistir por curiosidade, uma coisa idêntica, mas esses incrédulos, ao verem a nossa dedicação, a nossa adoração, o nosso tempo que ficamos ali a cultuar, a adorar o Senhor, automaticamente, esses incrédulos, ao verem os crentes na igreja dando generosamente o seu tempo, seus recursos, amor, para realizar a grande comissão, eles automaticamente se sentem compelidos a glorificar o Pai também, Todo-Poderoso. Amém? Irmãos, porque eles querem imitar, querem saber por que nós cultuamos dessa maneira, por que nós demos os nossos recursos, por que nós demos a nossa generosidade, por que estamos ali a adorar o Senhor. Então eles também são comovidos a querer ter aquela mesma sensação. Em outras palavras, é isso que nós queremos, que eu quero dizer. Então nós temos que ser o exemplo
para os incrédulos. Amém, irmãos? Convidar as pessoas à igreja, aqueles que não acreditam, que não conhecem ainda o Senhor Jesus Cristo. Nós temos essa obrigação, essa responsabilidade de trazê-los a Ele da luz, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Para glorificar o Pai. Vamos ver no livro de Mateus, no nosso capítulo 5, versículo 16. Os irmãos também podem ler para confirmarem esta palavra. E mais, vocês quiserem desenvolver mais este tema sobre a comissão, biblicamente, sobre o evangelismo, vocês podem ir também no livro de Mateus, no capítulo todo 28, podem também seguir no livro de João, no todo o capítulo 8, podem também seguir no livro de Colossenses, no seu versículo 4, podem também ir no livro de 1 Pedro, capítulo 3, e sobre missões, as missões do crente, de acordo com a palavra de Deus, podem encontrar no livro de 1 Coríntios, capítulo 9. E sobre a salvação, os irmãos podem encontrar no livro de Efésios, capítulo 2. Amém, irmãos? Deus seja louvado. Irmãos, o nosso culto de hoje foi muito curto, mas foi sobre evangelização, sobre o evangelismo, o evangelista, quem tem que evangelizar, quem não tem que evangelizar, quem tem a comissão do evangelismo. Todos nós, como igrejas, líderes, apóstolos, profetas, ensinantes da palavra, doutores da palavra, evangelista, todos nós temos a comissão, a missão de evangelizar. O crente, aquele que segue Cristo Jesus, discípulos, e etc, e etc, e etc. Tudo aquilo que faz o corpo de Cristo tem a comissão de evangelizar. E os irmãos podem conferir isso tudo nos livros que eu pude dar aos irmãos. Amém, irmãos? Então vamos terminar aqui agora com o nosso culto. Irmãos, neste momento, eu agradeço os irmãos por terem participado e eu gostaria de fechar este culto com uma oração da salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, você que está a seguir este culto neste momento, talvez você parou para escutar este vídeo através do Facebook. Não é por azar. Deus te fez parar neste vídeo, que se você ainda não recebeu o Cristo Jesus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, se você ainda não recebeu o Senhor Jesus Cristo como teu Redentor e Salvador, esta é uma oportunidade que Deus te está a dar neste momento. Te está a fazer um convite, querido, para que você receba por convenção. Se você sentir no teu coração, na tua alma, que é momento que você tem que receber o Senhor Jesus Cristo, então isso é uma boa oportunidade para o irmão ou a irmã receber Cristo na sua vida. Amém? Então, repete comigo, e até, aliás, quero dizer, pode ser, irmã, que você também está a ouvir este culto, e que você antes era uma pessoa que estava no fogo, que estava na presença de Deus, que cultuava com o Senhor, mas devido a situações de vida, desafios, lutas, desespero, você ficou desamparada, você perdeu a fé e não queria mais saber de Deus. Mas Deus lhe diz: filho meu, filha minha, eu estou aqui de braços abertos. Volta para mim, Israel. Volta para mim porque eu te amo. Porque você já tem a minha semente, você já me conhece, você teve o primeiro amor comigo. Volta para mim. Então, todos estes irmãos e irmãs, o Senhor hoje vos chama de volta a Ele, porque o Senhor vos ama incondicionalmente. O Senhor vos ama assim como vocês estão. Então, o Senhor vos chama de volta para Ele, para os braços dEle. Então, repitam comigo esta oração de fé, por os irmãos que estão convencidos, que foram convencidos depois desta palavra,
que o Senhor te está chamando. Se você sente que o Senhor te está chamando, então repete esta oração de salvação comigo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Repita comigo, irmãos. Senhor Jesus, eis-me aqui. Eu reconheço que sou pecadora ou pecador. Mas neste dia, eu torno a minha vida, entrego a minha vida totalmente a Ti, meu Pai querido, Senhor Jesus Cristo. Eu entrego toda a minha vida, todo o meu ser a Ti, Senhor. Porque eu creio que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz. E depois do terceiro dia ressuscitou. E eu acredito no meu coração que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus. E eu hoje entrego a minha vida a Ti, entrego todos os meus pecados a Ti. Senhor, toma conta da minha vida. Seja o proprietário da minha vida. Senhor, guia-me. Senhor, guia-me. Em nome do Pai, eu Te aceito como meu Salvador e Redentor. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Irmã, irmão, você que recebeu Cristo Jesus, seja bem-vindo no reino de Deus. Você se tornou uma filha e uma princesa do reino de Deus. Porque sim, o nosso Pai, Ele é rei, o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Quando um filho de Deus recebe Cristo Jesus como seu Redentor e Salvador, ela se torna filho de Deus e ela se torna uma princesa no reino de Deus, porque Deus é rei. E automaticamente a sua identidade é do reino de Deus. É filha de Deus. A sua identidade é como uma filha de Deus, como filha do rei. Amém, irmãos? Não é uma coisa qualquer. Então, a tua conduta, o teu caráter, como nós podemos ver aqui nesse culto, automaticamente tem que ser transformado. Então você tenha uma Bíblia, procura através da oração com o Senhor, na tua intimidade, nas orações com o Senhor, pede o Senhor de te mostrar uma igreja que acredita na verdadeira palavra de Deus, na palavra sagrada, divina de Deus, para que o irmão ou a irmã possa crescer espiritualmente na fé, na sua maturidade espiritual com o Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, irmãos, eu vos deixo aqui no amor de Cristo Jesus, na paz do Senhor, e ides e preguei o Evangelho para todos os confins do mundo, de acordo à palavra de Deus no livro de Mateus 28. Amém, irmãos? Deus seja louvado. Eu gostaria de fazer uma oração para despedir os irmãos. Poderoso Pai, Criador do céu e da terra, muito obrigada, Senhor. O Senhor permitiu que esse culto passasse tudo na Tua graça, Senhor. Abençoa neste dia a cada um desses ouvintes, esses irmãos que estiveram aqui presentes em direto. Meu Pai, abençoa as suas vidas, as suas casas, os seus trabalhos. E se está no nosso meio alguém, um ouvinte, que está enfermo, que está de cama, Senhor, neste momento mesmo, o Senhor toca com o teu poder, com a tua mão milagrosa de cura, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. E se tem alguém que está passando uma situação de escassez financeira, meu Pai, venha ser o provedor, dá ideias. Dá ideias a essa pessoa para que ele possa criar provisão, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. E nós viemos repreender toda a retaliação satânica do mundo espiritual das trevas contra a vida dos teus filhos. Meu Pai, abençoa neste dia e para todo e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo, Yahweh Adonai. Na combo na Yesu na Macia. Pai, muito obrigada. Pai, seja louvado por este domingo, Senhor. Irmãos, sejam abençoados. Boa continuação deste domingo e um começo de uma nova semana, em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo. Até a próxima, irmãos. Um beijo, vos amo muito. A paz do Senhor. Shalom. Amém. Deus seja louvado.